Airbnb, sua aposentadoria, sua mina de ouro ou sua falência? Neste vídeo, vamos trazer para você informações positivas e informações negativas sobre o investimento em Airbnb. Quais são investimentos seguros, quais são investimentos arriscados, o que você deve tomar cuidado ao começar a investir seu patrimônio em propriedades para locação no Airbnb. Antes de darmos continuidade, se inscreva no canal que ajuda eu e a minha equipe a compartilhar cada vez mais conteúdo como esse para você, tá ok? Vamos dar início então aqui nos pontos que nós preparamos para trazer para você neste vídeo. Primeiro nós vamos trazer o porquê que vale a pena e o porquê tantas pessoas estão investindo o seu dinheiro, o seu capital, os seus recursos financeiros em imóveis ou propriedades para locação no Airbnb. Tem muitas vantagens envolvidas nisso, então eu vejo hoje diversos amigos, conhecidos, pessoas que me procuram investindo em chalés, em casas de campo, em propriedades em destinos turísticos, em flats, em apartamentos e até casas em cidades turísticas para locação no Airbnb. Por que não mais as pessoas falam, vou investir, comprar um imóvel, um apartamento e vou colocar para alugar para uma família e vou ter aquela receita recorrente. Hoje, se você aluga um imóvel, dependendo da localização da cidade, você coloca o imóvel para alugar às vezes ali por R$1.000, R$2.000, sendo que no Airbnb você vai conseguir locar por dias, 2, 3 dias ou por semanas e ter uma receita no final do mês de aproximadamente 5, 6 mil, às vezes até R$10.000 por mês, dependendo do destino e da cidade onde a sua propriedade se encontra. Então, a maior vantagem de você investir em Airbnb é que você vai ter um retorno financeiro muito maior do que colocando para alugar, por exemplo, no quinto andar ou numa imobiliária qualquer. Então, as vantagens são essas, onde você vai ter um retorno financeiro muito mais rápido, muito mais alto, muito mais elevado. Porém, este vídeo eu estou trazendo algumas reflexões um pouco de cuidados, aonde, na minha visão, com mais de 20 anos de experiência em hotelaria e tudo que vem acontecendo no mundo todo, não somente no Brasil, aonde você deve investir, quais cuidados você deve tomar antes de fazer uma aquisição de um flat, de um apartamento ou de um chalé, de uma casa de temporada para colocar em locação no Airbnb e quanto tempo essa onda vai durar será? Muitos anos? Vai ser curta? Vai ser uma moda? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui nesses pontos que você deve tomar cuidado, assim como o Daniel, que também está investindo no Airbnb atualmente, né, Daniel? Isso. Então, quais cuidados? Primeiro, vamos analisar o efeito Airbnb. Ele vem dominando hoje diversas cidades. Eu conheço diversas cidades pelo Brasil que são turísticas. A rede hoteleira está sofrendo este impacto. Como? Aonde nós temos o custo de um Airbnb muito mais em conta do que um hotel, que ainda assim gera rendimentos para o proprietário do imóvel 5, 6 vezes maior do que seria alugasse para uma família pelo quinto andar. Porém, ele está diminuindo a taxa de ocupação, a diária média da rede hoteleira que fica ao redor e as pessoas, em vez de se hospedarem no hotel, ficam hospedadas num apartamento. Qual efeito isso pode acontecer na economia? A mão de obra fica mais cara ou escassa nessa cidade turística. Por quê? Não tem mais casas, apartamentos ou flats para as pessoas que trabalham no comércio, no restaurante, no hotel, nos serviços que o turista precisa ou que a sociedade precisa, não moram mais ali, porque o aluguel subiu muito e ficou muito caro. Então as pessoas saem e o custo de deslocamento fica mais alto e muitas vezes em algumas cidades não tem mão de obra para alimentar os serviços que o turista precisa. Então acaba virando uma depredação ali, algo muito abusivo para a economia local, esse investimento Airbnb. E você deve tomar cuidado se a cidade que você está investindo irá passar por isso ou não. Por quê? Quais cuidados nós devemos tomar? Barcelona, por exemplo, é uma cidade que sofreu muito com todos esses exemplos que eu acabei de citar e entrou uma legislação para regular o Airbnb.
E qual foi a legislação que eles criaram para regular o Airbnb em Barcelona, que está afetando muito a sociedade, a cultura da cidade, a cultura catalã e também a mão de obra para os empresários da cidade que trabalham lá e têm comércio estabelecido lá ou empresas estabelecidas lá. A decisão para regulamentar foi proibir, exatamente, proibir a locação de qualquer meio de hospedagem, qualquer casa, qualquer apartamento, qualquer flat pelo Airbnb. Então, a partir de 2019, Barcelona está proibido. E por que somente após 2019? Porque nós estamos em 2025 e realmente muitos empresários, muitas pessoas compraram muitos apartamentos, muitas casas em Barcelona, somente para focar no aluguel de Airbnb. Então, eles deram 4 anos, 5 anos de prazo para esses proprietários lucrarem, trabalharem, mudarem, venderem as suas propriedades, mudarem o seu modelo de negócio, porque a partir de dia 1 de janeiro de 2019 está proibido utilizar Airbnb para locar a sua casa, o seu apartamento ou o seu flat na cidade. Então eles deram um prazo para as pessoas que fizeram esses investimentos venderem ou recuperar esse dinheiro de volta e depois está proibido. Paris, onde nós tivemos as Olimpíadas recentemente, também é uma cidade turística que também sofre desses mesmos exemplos que eu acabei de citar. E Airbnb em Paris, antes da pandemia, antes das Olimpíadas, foi proibido a locação acima de 90 dias no ano. Ou seja, se nós temos 365 dias no ano, qualquer ano, Airbnb em Paris está permitido apenas 90 dias, ou seja, menos de 1/3 do ano. Então, se a pessoa tem um imóvel e deseja alocar no Airbnb, ela tem que cadastrar na subprefeitura, para ela não ser multada, e ela tem que emitir um relatório mês a mês de quantas diárias ela alocou daquela propriedade no Airbnb. Então, ela só pode alugar 90 dias no ano. Berlim, na Alemanha, outra cidade que também sofreu os mesmos impactos: turismo, escassez, sumindo a cultura, falta de imóvel para as pessoas morarem. Berlim foi a primeira cidade a proibir o uso do Airbnb, onde ninguém estava autorizado a utilizar a plataforma para locação. Então, agora, recentemente, Berlim começou a soltar algumas legislações que permitem o uso controlado do Airbnb. Fizeram o efeito oposto. Antes de autorizar e depois vir com medidas protetórias para a sociedade, comunidade e empresários, Berlim primeiro proibiu e agora está liberando aos poucos com limite de diárias também no ano. E o que você pode levar de aprendizado para o seu investimento aqui no Brasil? Então eu já te trago, tome cuidado aonde você vai investir. Você está comprando um terreno grande para construir chalés, meios de hospedagens, cabanas, numa cidade fora ali do centro turístico, um pouco afastado. Vai ter riscos? Hoje eu não vejo risco para você que está investindo nesse modelo de negócio. Porém, você que está comprando um apartamento, um chalé ou uma casa numa cidade como Campos do Jordão, Praia do Forte na Bahia, Monte Verde em Minas Gerais, Gramado e Canela no Rio Grande do Sul, eu aconselho a tomar cuidado com esse investimento, porque são cidades pelo Brasil inteiro que são muito turísticas e provavelmente em algum momento, talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, 1, 2, 3 anos no máximo, terá medidas aqui no Brasil que também vão regulamentar. E será que aqui no Brasil nosso governo vai te dar 1, 2, 3 anos para você recuperar o investimento ou definir um outro fim para aquele imóvel que você comprou, com financiamento parcelado? Ou vão mudar a regra da noite para o dia e você vai ter que inventar o que você vai fazer com isso agora? Então, esse vídeo fica de reflexão para saber se o Airbnb vai te ajudar a se aposentar, será uma mina de ouro para você, ou se pode ser a sua falência, adquirindo muitas propriedades com parcelas altíssimas e o nosso governo cortar e proibir e regulamentar o uso do Airbnb em diversas cidades que irão sofrer sim com o efeito Airbnb. Curtiu esse vídeo? Compartilhe com um amigo, clique no curtir aqui embaixo, que ajuda eu e a minha equipe a trazer cada vez mais análises como essa para você, investidor hoteleiro. Obrigado e até o próximo vídeo.